Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam todos muito bem. Senhores, no vídeo de hoje vamos trocar aqui uma ideia sobre BTC e Ethereum, né? E automaticamente a gente já consegue definir, né, alguns alvos, algumas projeções para as altcoins também, já que o Ethereum, né, é quem puxa o bonde das altcoins e é quem define aí, né, se as altcoins vão andar bem ou não. O próprio BTC que manda também no pedaço, né? Mas a gente depende dessas duas principais criptos do mercado para poder tomar direções e tomar decisões, né, para esse mercado extremamente volátil, né? A gente tinha trago o vídeo, né, acreditando que no último vídeo eu falei que o BTC ia fechar o gap, né, BTC Ether ia fechar o gap e após isso ele ia romper, né, em alta, era o que eu acreditava que ia acontecer. Não foi o que aconteceu, isso eu também tirei uma lição, tá? Que eu quero falar para vocês também, né? Qual que foi a minha observação, senhores? Quando o mercado, né, começa a despejar de uma forma muito forte e rápida, né? É aquele mesmo processo, é a mesma ideia de quando a gente está em uma bull run, tá bom? Só que a gente está numa corridinha de urso, onde os ursinhos carinhosos estão vendendo desesperadamente. Então a mesma euforia que a gente tem numa bull run, tá? Aquela mesma euforia de todo mundo, nossa, agora é alta infinita, vai na lua, e começa a comprar igual tarado, né? É a mesma coisa os ursinhos carinhosos. Porque quando começou a cair e despejar, os ursinhos carinhosos falou, agora é bear market, é queda infinita. E não vai parar de cair, é queda infinita. Então vamos vender. E vende, 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 né? Desenfreadamente numa loucura, entendeu? Então foi isso que aconteceu, tá? E qual que é a lição, né, que eu tiro dessa brincadeira? A gente vê, deixa só, aqui ó, aqui estava a região do gap, olha o tanto de gente que despejou ainda além do gap. É claro que eu me posicionei aqui, e eu sim, deixei caixa, eu tinha mais caixa e abri novas posições mais aqui abaixo, tá bom? E a lição que eu tenho para tirar disso que eu passo para vocês é, se a faca tá caindo, você não tenta pegar a faca no ar. Ok, deixa a faca cair no chão, tira o pezinho da frente para não se machucar. Quando a faca estiver no chão, você pega a faca, ok? Essa foi a lição que eu tirei disso. Porque, senhores, eu comecei a me posicionar, né, na faixa que eu falei para vocês, né? Não parava de cair, não parava de cair. Eu fui melhorando as minhas posições. Porém, aqui, quando bateu aqui, né, o reduzo no time frame, eu consegui identificar que no gráfico de uma hora que aqui a gente tinha exaurido a força, tá? E aqui a gente começou a ter a recuperação. Então, qual que era o melhor ponto de posicionamento? Quando a gente finalmente tem essa exaustão de movimentação, tá vendo? E começa a ver a recuperação onde a gente começa a ver a força compradora, né, dominando novamente, tá? Então a gente vê, olha o tamanho dessa força vendedora aqui. Isso aqui a gente não tem por que ficar segurando isso se a gente estava preparado para uma queda. Se a gente já estava dentro e teve que amargar o prejuízo, tudo bem. Aí tem que segurar, não tem problema, né? Porque você não vai vender mais barato. Você sabe que vai subir lá na frente. Mas, né, se você já estava preparado para a queda, o certo é esperar, né, essa exaustão de força vendedora para então se começar a se posicionar, tá bom? Então, essa foi a lição que eu tirei, né? E, consequentemente, com base nisso, eu vou estar mais preparado para as próximas movimentações, né? E eu não queria deixar de passar isso para vocês. Mas então, bora para a análise, bora para o que realmente importa aqui. Show de bola? Senhores, primeira coisa que eu quero passar para vocês, né? Qual tendência a gente se encontra aqui, tá bom? E isso é o primeiro grande papo que eu tenho para a gente trocar de ideia aqui, tá? A gente está numa tendência de alta, tá? Se a gente olha aqui para o semanal, a gente continua, né? Aquele canal de alta que eu deixei desenhado aqui por um longo período, né? Eu tinha deixado ele até com cadeado aqui para deixar ele bem claro aqui, mas para mudar um pouco a nossa leitura, né? Eu acabei tirando ele para facilitar a nossa leitura. Mas é um canal de alta, tá bom? Tá claro que isso aqui é um canal de alta, né? É, onde a gente poderia sim recuar até o fundo desse canal, né? Temporariamente, um movimento rápido, tá? Não seria um problema. Deixa eu arrumar melhor ainda esse canal aqui, pegando.
dessa posição aqui, aí eu trago para cá, ó. A gente tem uma clareza melhor desse canal aqui, tá? Então, poderia sim vir buscar o fundo desse canal em algum momento, tá bom? Em algum momento poderia vir aqui, tá? Então, a gente claramente está nesse canal, tá? De alta. E a tendência principal é de alta, ok? No curto prazo, no prazo do diário aqui, a gente está dentro de um período de acumulação ou distribuição, não dá para saber ainda, né? Como a gente já tinha trocado essa ideia, a gente está num padrão de alargamento aqui, tá vendo? Então a gente vê, alargou aqui para baixo, a gente vai, alarga para cima, é um padrão de alargamento. Deixa eu trocar a cor dessa linha aqui. A gente está nesse padrão de alargamento. Estamos fazendo a leitura aqui em tempo real juntinho aqui com vocês. Show de bola? Isso aqui é uma acumulação ou distribuição, tá? Não dá para definir ainda. Quando é que você sabe se é uma acumulação ou distribuição? É depois que ele rompe. Tá? Aí você sabe se era uma acumulação ou se era uma distribuição. Né? Até lá você não consegue prever o institucional. Você pode ter um viés, a gente está em tendência de alta, né? Então no meu entendimento, a maior chance disso aqui vir romper para cima, tá bom? E por que a gente tem que ter cautela? Porque é uma acumulação, né, em topo, é uma lateralidade em topo. Lateralidade em topo pode marcar sim o fim de um ciclo, uma distribuição para romper para baixo. Esse é o alerta, tá bom? Esse é o ponto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um período de lateralidade, né, em alargamento, ok? A gente testou aqui testou aqui em cima, testou aqui embaixo, testou aqui em cima, testou aqui embaixo, testou aqui em cima, testou aqui embaixo, ok? Então, qual que é a maior probabilidade agora? A maior probabilidade, na minha opinião, é fazer um novo teste aqui em cima, tá? Essa é a maior probabilidade. Você tem certeza, Breno, que isso vai acontecer? Não, ninguém tem certeza. Mas é a maior probabilidade. A gente testou aqui embaixo, né? Teoricamente, tem que testar lá em cima. Show? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria passar para vocês, né? A gente tem aqui, né, alguns fundos marcados. Temos um fundo aqui, ok? Marcado aqui no dia 17. Temos outro fundo aqui marcado no dia 22. Beleza, esse fundo do dia 22 é bem importante, porque a gente está fazendo aqui um fundo duplo com o dia 22, dá para chamar aqui de fundo triplo. A gente tem outro fundo aqui, cara, tem uma região bem consolidada de fundo aqui, tá bom? Então, não podemos perder essa região, tá? Porque perder essa região, né, poderia levar a gente ao fundo do lado do canal, tá bom? E aí seria bem preocupante. Mas, como a gente está tendo essa sustentação, tivemos aqui novamente uma marcação de fundo no dia 30, tá bom? E eu acredito que a maior probabilidade agora é a gente acelerar. Então a gente tem os fundos definidos aqui, beleza? A gente começou a andar em alta agora. Hoje, domingo, às 19 horas, a gente começa a ter mais clareza dessa movimentação, né? Se vai entrar realmente um ímpeto comprador aqui. Se a gente olhar aqui, ó, o squeeze do gráfico diário, ele está indicando para a gente que a força vendedora arrefeceu, tá? E aí a gente pode ver a força compradora entrando aqui e metendo a marcha, tá bom? Pode acontecer, não temos certeza, mas a gente olha para o gráfico e vê uma maior probabilidade dele subir e vir testar essa região, tá? É uma probabilidade. Por quê? Porque testamos aqui também padrão de alargamento, testou o fundo, teoricamente ele tem que subir lá e testar o topo novamente, né? Independente se isso aqui é uma acumulação ou distribuição, não importa. Beleza? Isso é a lógica, tá bom? E a gente vê que tem indicador que conflui com isso, ok? Temos indicador confluindo aqui com isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse RSI. No RSI, né, a gente está tendo um cruzamento, né? Está tentando cruzar aqui. Provavelmente a gente vê essa aceleração continuando, né, entrando num volume, uma força compradora. Isso aqui vai cruzar e vai buscar, né, algo próximo aí da sobrecompra, tá bom? Mas, senhores, caso o mercado venha acelerando, né, o ponto de alerta que eu passo para vocês é esse topo duplo aqui, tá bom? Porque pode ser que esteja se formando um novo período de lateralidade dentro da lateralidade, tá bom? A gente está numa distribuição ou acumulação aqui em alargamento, e aqui a gente pode estar formando uma lateralidade aqui dentro, um grande range. Então, um ponto de alerta aí que eu passo para vocês é esse ponto de 116 mil, tá? A gente precisa romper isso aqui para a gente testar lá, tá bom? Precisa romper e confirmar o rompimento aqui. Show de bola? Se não conseguir romper isso aqui, a maior probabilidade é vir retestar esses fundos.
tendo a possibilidade, né? É por isso que se a gente vê que vai cair, a gente tem que proteger o capital, proteger o lucro, tá? Porque aí ele pode perder isso aqui, vi testar aqui esse fundo, $100.000, tá bom? Para capturar liquidez, entendeu? Se ele falhar nesse rompimento aqui, começa a ser perigoso ele vir aqui abaixo, porque teria espaço para isso. Ah, mas novembro é o novembro, porque a gente tem que ter alta e não sei o que lá mais. Calma. Pode, vai ter alta, uma oportunidade que vai ter alta mesmo, tá bom? Mas a gente está dentro de uma lateralidade. E até que saia da lateralidade, não dá para falar que é alta infinita, tá bom? Então, o ponto de alerta é esse. Eu quero que suba, eu acredito que vai subir. Torço para que rompa esse topo aqui, para eu tranquilizar, porque eu não gosto de ficar fazendo muitos trades. Eu gosto de abrir uma posição e segurar e deixar o mercado andar. Mas se eu ver que tocou aqui e não foi, velho, eu tenho que sair da posição, tá bom? Eu não posso ficar segurando, velho. Não faz sentido eu ficar segurando isso aqui para isso aqui voltar para $100.000, tá? Não posso fazer uma atrocidade dessa, né? Porque senão que porra de analista gráfico que eu sou, né? Então é isso, senhores. Então tá definido aqui os pontos de alerta, né? Pontos que a gente tem que estar de olho. Tá de olho hoje às 19 horas, porque vai ser extremamente importante esse horário, né? Vai definir se a gente vai realmente vir testar isso daqui, porque nem isso a gente tem certeza que vai acontecer. O mercado é soberano e pode sim vir aqui agora, tá bom? Pode sim, mas eu acredito que a maior probabilidade, com essa rejeição que a gente tem aqui, né? A maior probabilidade é que reteste aqui de novo o topo dessa lateralidade, ok? E aí aqui a gente vai tomar as novas decisões. Se a gente vai manter, porque a gente vai acreditar que a maior probabilidade é romper, ou se vai vir retestar os fundos de novo com o risco de perder, tá? E lembrando que isso tudo, essa movimentação toda que eu estou narrando aqui de curto prazo, não interfere na tendência principal, tá bom? E aí, né, caso a gente consiga, né, romper, o mercado mostrar força, nosso alvo estaria aqui próximo de $133.000, tá bom? Seria o alvo aí para realizar parcial, para estar alerta para realizar lucro, tá bom? Porque a gente ainda não rompeu isso aqui. Agora, se romper isso aqui com força, né? Aqui, rompeu com força, né? Aí a gente segura pro rally de final de ano, porque aí rompeu, né, um período de acumulação, confirmou que era uma acumulação e pode buscar novas ETH. Show? É isso aí. BTC é isso. Ethereum não tá muito diferente não, tá bom? Então, vamos limpar essa baguncinha aqui, limpa a baguncinha, limpa a baguncinha, limpa a baguncinha. O que a gente tem aqui, senhores? Vamos ser bem direto aqui. O que eu tô enxergando aqui? Ó, fundo, topo, tracei Fibonacci. Fibonacci. Então, senhores, teve aceleração, né? Tivemos aí a retração. Tracei aqui Fibo pra gente. A gente vê que ela segurou em 0,5 de Fibo, tá bom? Segurou em 0,5 de Fibo, né? Recuperou, né? E aqui a gente tá entre essas faixas aí. Deixa eu melhorar essa Fibo aqui. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Tá, assim tá legal. Tá, então a gente tem aqui, ó, uma sustentação em 0,5 de FIBA para Ethereum, tá bom? Isso é lindo, bullish, tá? Recuperação, e aí ela tá presa aqui entre 0,32, né? E 0... Perdão, pessoal, a gente tá preso aqui entre 0,236 e 0,382, ok? Entre 3.810 e 4.200, tá? É a faixa de preço que Ethereum está fazendo a sua lateralidade. A gente consegue traçar aqui também, ó, que Ethereum também, nosso querido Ethereum, né? Também tem esse retângulo, tá bom? De acumulação aqui. Isso aqui para mim é um retângulo de acumulação para retestar topos, ok? A gente testou 1, 2, 3, pela quarta vez esse fundo aqui no gráfico de 4 horas, né? No gráfico diário, dá para ver a mesma configuração, 4 toques nesse fundo aqui, com sustentação, todos com pavios grandes aqui, tá bom? E aqui, senhores, a gente está vendo aqui, né, uma possibilidade, se o BTC romper, né, naquele padrão que eu disse, uma probabilidade é que o Ethereum também venha retestar novamente esses topos aqui. Tá? É o ponto de alerta também de Ethereum. Tá? E esses topos aqui são ponto de alerta em Ethereum. Rompimento disso aqui, aí começa a ficar bonito. Então, meus queridos, continuando aqui, né, a maior probabilidade, como eu ia dizendo, é aqui, né? Bateu aqui, conseguiu romper, começa a ficar muito bonito pra gente. Né? Deixa eu remover isso aqui também. Por que começa a ficar bonito pra gente, senhores? Porque no Ethereum,
A gente está num padrão um pouquinho diferente do Bitcoin, né? A gente está aqui num padrão bandeira, tá? Padrãozinho de bandeira, tá? Aqui, claramente um padrão bandeira desenhado aqui. Show de bola? E aí, se isso aqui romper esses topos e vir testar o topo dessa bandeira, cara, aí começa a ficar bonito o negócio. Né? Porque o rompimento dessa bandeira jogaria um alvo para Ethereum lindo aqui, né? Deixa eu ver aqui um alvo aqui. Alvo para Ethereum lá em 7.200. Vamos traçar a extensão aqui de Fibonacci. Pega desse fundo aqui, traz até esse topo aqui, joga nesse fundo aqui. A gente tem aí o alvo, né? Primeiro alvo, né? Em 6.200. Tá? Então talvez nem bata o alvo da bandeira. Tá aí mais um adendo, né? Então o alvo estaria em 6.200, tá bom? Pegando desse fundo a esse topo, tá? Se a gente olhar no semanal, o pessoal fica mais claro, tá? Esse fundo ascendente, esse topo aqui. Né? Se o cara for meio maluco e quiser puxar daqui, muda um pouco, né? A gente puxar desse fundo aqui, aí ó, o alvo já estaria mais próximo de 7.200, né? Mas eu seria mais conservador e buscaria realizações aqui sim, em 6.200, tá bom? A gente tem o padrão bullish, né? A gente tem a sustentação desses fundos aqui, tá? Tem a sustentação clara aqui nesses fundos, né? Ou seja, tem força compradora nessa região, tá bom? Provavelmente é uma região institucional, onde o institucional quer segurar o preço acima disso, né? Minha leitura é essa. Institucional quer segurar o preço de Ethereum acima dessa região aqui. Mas por quê? Não sei por que raios querem segurar, mas é o que aparenta ser, né? Assim como no BTC também. Show de bola? Então, senhores, essa é a minha leitura, essa é a minha visão. É claro que esse é o meu entendimento e a minha leitura, e eu posso estar errado, tá? E é por isso que a gente tem que estar preparado para caso ele venha capturar a liquidez aqui abaixo, tá bom? Principalmente no dia de hoje, se a gente vê que vai abrir em queda, né? A gente tem que procurar por proteção, porque a gente não sabe até onde pode ir a correção, se caso perdermos esses fundos validados aqui, tá bom? Se perder isso aqui, pode ser que tenha uma correção mais agressiva, vindo capturar a liquidez aqui, tá? Se eu olhar o mapa de calor do BTC aqui, né, só para finalizar, vamos passar rapidamente aqui, até porque o vídeo acho que já está bem longo, né? A gente vê que numa semana a maior liquidez já está toda aqui acima, até a região 117, tá bom? Mas aqui a gente tem uma grande concentração em 108, possivelmente o mercado vai querer capturar isso aqui. Com certeza vai querer capturar isso aqui, né? Só não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser agora, ou se ele vai deixar essa liquidez aqui, vai acelerar, né, para capturar essa liquidez acima e deixar acumular mais liquidez abaixo, depois voltar para capturar. Mas é a maior probabilidade. Show de bola? Então, senhores, essa é a minha leitura, né? Meu entendimento, minha leitura aqui é que a gente vai ter altas, até porque a gente consolidou os fundos, tá bom? E a maior liquidez hoje está concentrada acima. A gente olhar aqui numa semana, a gente vai enxergar, senhores, o que a gente enxerga aqui no 2 semanas, tá? Como é que está o mapa de calor? Sim, maior concentração de liquidez está acima também, tá? Maior concentração de liquidez está acima e a maior probabilidade é que ele suba para capturar essa liquidez, tá bom? O que me preocupa é que para o preço cair é muito mais fácil, né? Então eles podem vir capturar de forma mais rápida essa liquidez abaixo, porque é mais fácil eles derrubarem os preços do que pampar ele, tá? Então, essa é a minha leitura. Eu acredito que vamos ter alta sim, né? Principalmente nessas primeiras semanas agora, tá? Porque o pessoal tá esperando isso e não tem armadilha melhor para o institucional do que tá todo mundo bullish para novembro, aí eles começam a trazer o pump, né? Eles vêm aqui, ó, só pra gente narrar e falar ao mesmo tempo. Ele vem aqui acelerando, buscando a faixa próxima dos 130 mil, né? E aí a sardinhada vai à loucura, pensa que é alta infinita, que isso aqui vai buscar 150 mil, né? E ele bate aqui em 130 e recua, né? Não vai ter armadilha melhor para o institucional do que fazer isso. Então, é por isso que eu tô aqui fazendo meus alertas, né? Eu acredito que a maior probabilidade é subir e vir nessas regiões. Mas a gente tem que estar preparado para caso esse troço venha pedrando para baixo agora e venha capturar a liquidez abaixo, tá bom? Tem que estar preparado para todos os cenários. Então, senhores, era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Eu dei minha opinião, falei que pode acontecer, mostrei padrão gráfico, mostrei o que eu estou enxergando, né? E como se preparar para os cenários, tá bom? Espero que eu tenha munido vocês com o conhecimento necessário aí para a semana, tá? Para se preparar para essa semana, né? Como eu sempre digo a vocês, não confie só no que eu estou dizendo aqui, pega a minha análise, pega outra análise que você confia, pega a sua análise,
Conflui isso tudo e com base nisso toma suas próprias decisões, até porque é o seu dinheiro que está em jogo nesse mercado, tá? Eu peço que você deixe o like nesse vídeo, né? Compartilhe aí com alguém que curte cripto para ajudar, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.